Olá, amigo cooperativista e produtor rural. Estamos iniciando a nossa resenha do cooperativismo e agronegócio, uma produção das cooperativas agropecuárias de Santa Catarina, FECOAGRO. Veja os destaques do nosso programa de hoje. O SESC avalia desempenho histórico das cooperativas em 2019. Extensionista da EPAGRE do Oeste Catarinense dá dicas de preparo de mudas de figo e jabuticaba. Lançado livro sobre a história da extensão rural em Santa Catarina e no Brasil. Cicobi Central Santa Catarina, Rio Grande do Sul, adota medidas de atenção ao associado na pandemia. Secretaria Estadual da Agricultura aciona programas de apoio aos agricultores nesta época de crise. Resenha do cooperativismo e agronegócio. Oferecimento Cicobi. Sua vida financeira diferente. Faça parte. Fertilizantes FECOAGRO. Mais tecnologias no campo, maior produtividade e rentabilidade ao agricultor. Cooperativista Luiz Vicente Suzin, presidente da Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina, o SESC, fala sobre o desempenho histórico das cooperativas em 2019, que foi 12 vezes da economia brasileira, e aborda também os principais desafios a serem enfrentados pelas cooperativas em 2020. Vamos acompanhar a primeira parte da entrevista, feita por Raimundo Martins, do programa de TV Estado de Excelência. O crescimento das cooperativas catarinenses em 2019 foi 12 vezes o da economia brasileira. E para falar sobre essa performance, convidamos o presidente da OSESC, a Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina, Luiz Vicente Suzin. Presidente, as cooperativas tiveram um crescimento de 13,71% e uma receita operacional bruta de 40,7 bilhões de reais em 2019. A que o senhor atribui esse desempenho? Olha, eu acho que o Santa Catarina, nós tivemos no ano de 2019 realmente um ano, dá para se dizer, exemplar. Nós tivemos um desempenho muito grande no setor da agricultura também, nós tivemos uma safra, dá para se dizer, atualmente razoável, boa, e no setor do agronegócio, no setor de proteína animal, também o desempenho iniciou desde o começo do ano e até o final do ano de 2019, realmente num crescimento nunca visto, né? Então, isso tudo aconteceu, tudo atribuiu para esse crescimento. E nós também, da OSESC, do SESCOP, a gente atribui também esse trabalho que a OSESC e o SESCOP vem fazendo ao longo dos anos na capacitação dos nossos dirigentes, dos nossos colaboradores e chegando isso também aos nossos associados. Então, como Santa Catarina hoje é o estado mais cooperativista do Brasil, também isso atribui a esse crescimento, a essa evolução que nós tivemos. Um trabalho que a gente considera também desse apoio também que vem crescendo o cooperativismo, é o trabalho que mais deu certo em Santa Catarina, é o trabalho com a mulher cooperativista. E nós, Santa Catarina, temos um trabalho bem aprofundado nisso também. E quais foram os ramos que tiveram melhor desempenho nesse ano de 2019? Olha, como sempre, o agronegócio, o ramo agropecuária, contribui com mais de 60% do crescimento desse volume dos 40 bilhões de reais de faturamento. Nós temos também um ramo que vem crescendo muito em seguida, é o ramo crédito, depois nós temos saúde, temos a infraestrutura, transporte, que quando cresce o agronegócio, automaticamente os demais ramos crescem junto. Presidente, diante dessa pandemia que ameaça vidas humanas, que ameaça a atividade econômica, quais são os desafios enfrentados pelas cooperativas catarinenses? Nós estamos fazendo um trabalho, todas as cooperativas estão fazendo um trabalho bem aprofundado dentro das suas indústrias, que a gente possa e temos que proteger os nossos funcionários, nossos colaboradores, e também um trabalho no campo,
o nosso produtor rural também, porque ele também tem que ter o mesmo cuidado que nós temos nas indústrias também. Não se tem notícias de casos da Covid-19 no meio rural, e se tem é muito pouco. Que cuidados os cooperativistas estão tendo para trabalhar nesse período de pandemia? Olha, no campo o pessoal trabalha mais no ar livre, mas quando a gente tem orientado nossos produtores, nossos técnicos também quando vão receber a visita dos produtores, que realmente se proteja, que use máscara e quando não há aglomeração de pessoas. Então esse cuidado a gente está tendo no campo bem aprofundado, não tem acontecido aqui na nossa região que dê problema de coronavírus no campo. Então, por ser um trabalho também mais isolado, mais ao ar livre também, e a gente tem procurado também evitar a participação do técnico junto aos nossos produtores rurais, só quando há necessidade realmente. Estamos na época de fazer mudas e podas das figueiras e jabuticabeiras. Essas são árvores que produzem frutos de sucesso na região oeste. Mas quais são os cuidados básicos para uma boa safra? A equipe do programa ND Agro foi até a comunidade de Sede Figueira, município de Chapecó, para entender como funciona a produção destes frutos. Vamos ver. Na propriedade da família Malaguti, é possível observar de longe a produção de jabuticabas e figos. E esse grande pomar já rendeu milhões de quilos dos dois frutos comercializados na região. O carro-chefe da propriedade é o doce de figo, que começou a ser produzido com a sobra do fruto, mas que hoje atinge até 70% dos 7.000 quilos colhidos neste ano. Neste local, a produção de figo começou em dezembro do ano passado e só terminou no fim de março deste ano. Aqui na propriedade da família Malaguti são mais de 1.000 pés de figo. E ao longo desses 20 anos de produção, a família por aqui descobriu que o melhor cuidado com o solo, a questão da poda e o cuidado com os galhos dão um fruto mais saboroso e conhecido em Chapecó e fora do município. No solo você tem que mineralizar o solo, para ele ter todos os minerais para passar para a fruta. E aí a gente usa adubação, poda de rocha, essas coisas. Que as outras práticas que tem que ter, a poda é um dos grandes segredos. Por isso, o processo é acompanhado de perto por quem entende do assunto. Estamos aqui diante de um pomar de jabuticaba. É uma planta que deve ter em torno aqui de uns 15 anos, né? E que se nós deixarmos ela crescer normalmente como ela está na natureza, né? Ela acaba ficando com uma copada muito fechada. Percebe que não está entrando luz nessa planta. O que acontece, né, quando a planta não tem luz? Ela deixa de fazer fotossíntese, né? Não é que deixa de fazer, faz menos, né? Mas principalmente ela tem consequências na parte de produção. Mas além de observar o período e o local da poda, é preciso cicatrizar o corte para evitar doenças na árvore. Para esse processo é utilizada uma mistura de sulfato de cobre, cal virgem ou hidratado e água. Passar após o corte um produto chamado pasta bordaleza que vai proteger por 1 ano, 2 anos esse local do corte, evitando assim, né, que com a umidade que entre doença. Para quem ficou interessado na produção de figo, o engenheiro agrônomo da Epagre mostra que o processo de plantio das mudas é simples e, inclusive, pode ser feito até em garrafas plásticas, mas é necessário observar alguns detalhes. No colher as varas, né, colher nessa época, então, né, principalmente no mês de maio. Outra coisa, colheu a vara, né, a vara inteira ainda com folha pode demorar 3 dias para produzir as estacas e fazer as mudas. O comprimento das mudas deve ser de no máximo 30 centímetros, com um corte na diagonal, na parte superior, e um corte reto na parte inferior, com um cuidado especial na hora de plantar a estaca. Na hora de cravar a estaca no chão, não usar ela para abrir o sulco. Por quê? Porque você vai tirar, né, a casca dessa estaca e vai dificultar o enraizamento, né? Então pegar sempre um outro ramo, né, um cabo de vassoura, alguma coisa, para abrir o sulco, né, e fazer o plantio. E se for em pet, em vaso, coisa assim. Se é campo, tu vai abrir com uma enxada, né, vai abrir um valo de uns 10, 15 centímetros e vai acomodar, né, essas estacas ao longo, né, desse valo e depois vai acondicionar com o solo.
E veja agora os assuntos que vamos ter depois do intervalo. Lançado o livro sobre a história da extensão rural em Santa Catarina e no Brasil. Cicobi Central Santa Catarina, Rio Grande do Sul, adota medidas de atenção ao associado na pandemia. Secretaria Estadual da Agricultura aciona programas de apoio aos agricultores nesta época de crise. Resenha do cooperativismo e agronegócio. Oferecimento Cicobi e fertilizantes Fecoagro. Tecnologia e inovação estão no DNA da Fecoagro, seja na produção e distribuição de fertilizantes, na centralização de compras conjuntas, na divulgação e difusão do cooperativismo ou na operação de programas oficiais de interesse dos agricultores. São atuações permanentes buscando a rentabilidade e a sustentabilidade do agronegócio catarinense. A Fecoagro é modelo de integração cooperativista no país. Praticamos e estimulamos a integração e a intercooperação em Santa Catarina. Juntos, somos mais fortes. Temos mais de 1 milhão de sonhos, mais de 1 milhão de oportunidades. Temos mais de 1 milhão de conquistas e mais de 1 milhão de sorrisos. Porque já somos mais de 1 milhão de associados em Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Venha crescer com o maior sistema de cooperativas de crédito do Brasil. Cicobi. Faça parte. O seu gado merece um alimento de qualidade. Por isso a Fecoagro tem o Cooper Pasto, um fertilizante exclusivo que melhora o rendimento da pastagem. São 2 fórmulas produzidas com as melhores matérias-primas. Cooper Pasto Plantio fornece os nutrientes para o desenvolvimento da pastagem. E Cooper Pasto Nitrogenado garante a manutenção e o teor da proteína do pasto. Cooper Pasto é a energia que a sua lavoura merece. Cooper Pasto está à venda nas cooperativas da Fecoagro. Chegou o fertilizante com Algem, 100% de origem biológica vegetal, produzido com algas marinhas, contém mais de 70 nutrientes minerais e orgânicos de alto aproveitamento, potencializa a germinação da planta dando um poder de arranque muito maior e melhora as condições físicas, químicas e biológicas do solo. Aumente a produtividade de sua lavoura utilizando Nobre e Cooper Pasto com Algem, a nova tecnologia em adubo com um novo conceito e mais sustentável. Exclusividade Fecoagro. Dinâmica e atual. Essa é a programação da TV Coop Santa Catarina. Aqui está o maior conteúdo de cooperativismo do Brasil. Somos do agro, do crédito, da educação, da infraestrutura. Somos do social. Tudo que o cooperativismo faz, a gente mostra. Temos uma programação versátil e consolidada. São 24 horas por dia falando da gente, do que fazemos, como fazemos e o que representamos. Para nos ver é só acessar o site da Fecoagro e pronto. Lá está a TV Coop. São mais de 10 anos levando conteúdo cooperativista para os 4 cantos do mundo. Somos Coop em Santa Catarina. Sejam bem-vindos a Santa Catarina, famosa pela força do seu agronegócio. Evite trazer alimentos e plantas de outros estados ou países. Você pode colocar em risco a saúde dos nossos animais e lavouras. Ajude a proteger o nosso agronegócio e aprecie os produtos catarinenses. Uma campanha Sindicarne, Acave, Icasa e Fecoagro. Apoio Cidasc, Secretaria da Agricultura e Governo de Santa Catarina. Sou filho e neto de cooperada. Almejo no futuro continuar cooperando, integrando a juventude para inovar. Pensando que o que você faz bem pode fazer bem a alguém. Acredito que cooperar não é esforço de um só. São várias mãos desatando muitos nós. Quando se fala em extensão rural, o primeiro nome que vem à mente é Glauco Olinger, engenheiro agrônomo. Ele foi o fundador da Acaresc em 1956, uma das empresas que deu origem à Epagre. Glauco é autor de inúmeras obras. A mais recente é o livro Aspectos Históricos da Extensão Rural no Brasil e em Santa Catarina, lançado virtualmente pela Epagre. Veja a reportagem do programa SC Agricultura. Aos 97 anos de idade, Glauco Olinger já vivenciou quase tudo na vida.
Acompanhou de perto as transformações tecnológicas no setor agropecuário, viu a agricultura crescer em Santa Catarina e tornar-se referência no Brasil e no mundo em vários segmentos. E o que dizer dos meios de comunicação? Das cartas, passando pelo rádio, pela TV, até a internet. Glauco presenciou todas essas evoluções. O que ainda faltava era o lançamento de uma de suas muitas obras literárias por meio virtual. A apreensão? Um pouco, diz ele com voz mansa, de quem de fato sabe que vai dominar também essa tecnologia. Pois é, para mim é uma experiência que me intranquiliza, porque eu sou meio chucro com relação a essa parafernália moderna, não é? Que se chama essa transmissão eletrônica no setor de comunicação. Nesse homem de quase 98 anos, nada surpreende tanto quanto a sua memória invejável, capaz de fazer relatos precisos da história da extensão rural no Brasil e em Santa Catarina. Detalhes ocorridos desde 1956, quando os jipes guiados pelos extensionistas começaram a percorrer as estradas de chão no interior catarinense para levar assistência técnica, crédito e orientações para melhorar a qualidade de vida das famílias de agricultores. A extensão rural como processo de ensino e educação e como processo de transmissão de novos conhecimentos, cada vez mais assume importância também cada vez maior, porque mais do que nunca a mudança de atitudes, de hábitos, de habilidades, a mudança no conhecimento em geral, o avanço da ciência e da tecnologia é tão rápido que a extensão precisa se ajustar permanentemente a essa velocidade de mudança nos conhecimentos disponíveis, né, e que precisam ser levados à prática, né, e devendo então tomar consciência dessa atitude permanente de saber que em prazos cada vez mais curtos precisa mudar a metodologia de trabalho, a metodologia de ensino e educação, a metodologia de transmissão de novos conhecimentos e de como chegar, não é, realmente na casa dos produtores rurais, como chegar realmente lá no campo. E essas mudanças propostas pela ciência e pela tecnologia, que vai ser cada vez mais produzida nos centros de pesquisa, cheguem com a necessária eficácia, não é, junto dessas famílias rurais. É uma honra ter aqui conosco a participação de tantos colegas, epagrianos, acaresquianos, empasquianos. O lançamento do livro Aspectos Históricos da Extensão Rural no Brasil e em Santa Catarina, promovido pela EPAGRE, reuniu virtualmente muitos catarinenses e lideranças nacionais ligadas ao setor agrícola. O distanciamento social não impediu a um grande número de pessoas a oportunidade de prestigiar e reconhecer a contribuição de Glauco Linger no desenvolvimento da agropecuária brasileira. Parabéns a todos, parabéns ao senhor Dr. Glauco por essa vivacidade e nos dar essa força grande de levar essa bandeira da extensão rural para frente. Aspectos históricos da extensão rural no Brasil e Santa Catarina. Um presente que hoje Glauco Linger deixa para a EPAGRE, deixa para Santa Catarina, para o Brasil. E é uma história na sua mais profunda verdade. Depois de 3 semanas em stand-by, se protegendo do coronavírus, o programa Cooperativismo em Notícia voltou com as matérias inéditas. E a equipe começou destacando algumas ações que foram tomadas para evitar que a pandemia causasse ainda mais estragos na economia. Uma delas tem a ver com o Sicob, que adotou medidas muito importantes. Vamos acompanhar.
O maior sistema de cooperativas de crédito do país, sempre preocupado com o bem-estar das pessoas, inova em tempos de pandemia. Por isso, o Sicoob Central Santa Catarina, Rio Grande do Sul, definiu ações para proteger o seu maior patrimônio, o associado. Seguindo as recomendações de isolamento social e atuando com as equipes em teletrabalho, o Sicoob tem uma estrutura ampla para atender toda a demanda. E nós ouvimos por videoconferência o presidente Rui Schneider da Silva sobre essas ações. Nós estamos analisando todos os nossos produtos e serviços que nós temos e oferecemos ao nosso mais de 1 milhão de associados no estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E todos esses produtos financeiros, em especial as operações de crédito, que é o que mais aperta no momento, né? No sentido de fazer prorrogações ou renegociações, atendendo diretamente esse associado, atendendo aquelas pessoas jurídicas que não conseguem cumprir com a sua folha de pagamento, com algum outro compromisso. Então, nós temos condições de atender um por um esses associados. A gente pede que o associado procure a sua cooperativa. Nós temos 39 cooperativas, nós temos mais de 513 pontos de atendimento. E nós pedimos que cada associado procure a cooperativa, que nós temos uma gama, uma variedade de produtos financeiros que nós podemos oferecer a esse associado. Com essas medidas adotadas, o Sicoob, em toda a sua área de ação, quer, na verdade, resolver os problemas dos associados. Todos eles, indistintamente. Não adianta a gente simplesmente fazer uma operação sabendo que daqui a pouco, muito apertada, e sabendo que ele não vai ter condições de honrar, de cumprir em pouco tempo. Porque essa questão do coronavírus aí, ela não vai se resolver em 30, 60 dias. Eu acredito que isso aí vai se normalizar a partir de agosto, setembro em diante. Antes disso, nós não vamos ter uma tranquilidade na área financeira, na área econômica, né? E é uma preocupação geral, não é só nossa, é de todas as instituições financeiras, todos os bancos, todas as empresas que trabalham com o recurso dos nossos associados. E nós hoje temos 15 milhões de associados que nós estamos trabalhando. Lógico, esse meio aí tem aplicações financeiras, tem operações de crédito, tem previdência, tem consórcio, tem muitas atividades, muitos produtos na prateleira que a gente tem que atender um por um. Por isso que a gente faz aquele convite, que o associado ele vá à sua cooperativa, converse com o seu gerente, logicamente mantendo toda aquela questão de segurança, higiene, em matéria de saúde. Os funcionários estarão lá também prontos para atender um a um, sem aglomeração. É assim que o Sicoob se posiciona, porque no cooperativismo as pessoas vêm em primeiro lugar. Quem também se mobilizou em Santa Catarina foi a Secretaria de Estado da Agricultura, via Diretoria de Cooperativismo e Agronegócio. O objetivo foi facilitar a vida do produtor rural, seja aquele que tinha débitos com o governo ou aqueles que buscavam financiamentos para continuar produzindo com qualidade. Vamos ver a reportagem do programa Cooperativismo em Notícia. Um projeto especial para financiar o custeio e o capital de giro dos agricultores e dos pescadores do estado é a mais nova medida em vigor definida pelo governo catarinense através da Secretaria da Agricultura. Mas isso vale para quem utiliza a nota de produtor rural. Os investimentos podem chegar a mais de R$1,5 milhão. Nesse caso, o projeto prevê financiamentos via Fundo de Desenvolvimento Rural. Quem explica o caminho para acessar esses recursos é o diretor de Cooperativismo e Agronegócio, Atos Lopes Filho, direto de Campos Novos. Vamos começar pela linha que está sendo apoiada pelo BRDE CNPJ, por exemplo. Então, hoje, a gente sabe que o BRDE não tem agências de fomento distribuídas em todos os estados, mas tem parceiros que operam recursos do BRDE, por exemplo, vamos falar dos nossos sistemas de cooperativas de crédito, que são grandes parceiros e operam com recursos do BRDE. Então, o produtor interessado em acionar essa linha de crédito procura a agência financeira a qual ele trabalha. Com isso, ele vai solicitar esse recurso e, após ter feito essa solicitação ao agente financeiro,
a gente procura-se a Epagre. Então, hoje nós estamos indicando muito, Domar, que os produtores baixem um aplicativo que tem para celular, que é o Epagre Mob, que através do Epagre Mob tu pode contactar diretamente com o técnico do seu município, né? E ele pode responder prontamente, já que nós estamos trabalhando em home office, né? Para que a gente dê o encaminhamento mais rápido possível para a subvenção de juros. Outra informação importante que consta nesse projeto é a prorrogação das parcelas contraídas via FDR. As que vencem em março, abril, maio e junho podem ser pagas até o dia 3 de agosto. Produtores que fazem beneficiamento da produção e tem CPF, que é diretamente com nós, com a Diretoria de Cooperativismo e Agronegócio, através do nosso fomento, também daí tem que procurar diretamente o técnico da Epagre, já que o técnico é quem opera, né? Então, por isso, novamente frisamos que seja interessante o produtor baixar no seu celular o Epagre Mob, né? Entra no app lá na Play Store, baixa o aplicativo da Epagre e entra em contato com o técnico, o qual o técnico nos encaminhará o projetinho, né? O pré-projeto, e a gente faz o quanto antes a liberação desse recurso. Apesar de todos os entraves burocráticos, a Secretaria da Agricultura tem buscado formas de atender os produtores rurais sem que haja interrupção nos créditos já contratados. Nós temos toda a nossa equipe da diretoria, né? Hoje nós temos o André Poleto, o Oswaldo Vieira, que estão trabalhando principalmente na construção de resoluções e de novos programas, e na parte operacional nós temos a Beatriz, que eu acho que é uma pessoa que conhece bem também, né? Que a Beatriz hoje está trabalhando em loco lá para conseguir operacionalizar todos os pagamentos que estão prontos a serem feitos pelo Estado de Santa Catarina, para que a gente faça com que esse recurso chegue o quanto antes na mão do produtor. Então, cada um está dando o máximo de si, né, tentando fazer o melhor para que a gente consiga superar mais rapidamente ou mais facilmente esse momento de dificuldade que nós estamos passando nesse momento. Os programas de apoio aos produtores rurais para continuar produzindo são muito importantes. E com essa boa nova, ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Continue com a gente porque você já sabe, juntos somos mais fortes. Até amanhã.